Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Meu amigo de bancada, Davi Baia, tudo bom? Seja bem-vindo. Estamos com o sarrafo de novo lá em cima. Aliás, eu vou parar de falar esse negócio de sarrafo lá em cima, porque a gente só está com o sarrafo lá em cima, é um atrás do outro. Então, temos aqui um ilustre convidado, um cara muito legal, Rafael Pinho, fundador e CEO da Spark. Só que eu vou apresentar ele depois do Momento YouTube, mas seja muito bem-vindo, Rafael, ao M. Prazer, Sandro, prazer, Davi. Muito obrigado pelo convite aí. Super empolgado por esse nosso bate-papo. Bora. Olha só, a gente ficou um tempo fora aí Aliás, tempo fora não, a gente sempre esteve aqui, mas subindo menos programas. Isso. Mas o nosso board do M aqui com a curadoria excepcional aqui, sempre selecionando a nata da nata dos convidados para trazer para você que está do outro lado o que você pede. Porque é o seguinte, os assuntos que você pede, o que você quer entender melhor, empreendedorismo, inovação, como o Palmeiras chegou aí na liderança do brasileiro. O Rafael também vai explicar sobre isso, se é sustentável ou não. Então, assim, tem muito assunto hoje aí para o programa, o cara sabe muito e com certeza vai dividir aí um pouco dessa cabeça pensante dele, uma faísca de luz aqui nesse programa aqui do Spark. É isso, então, galera, já chega curtindo, se inscreve no canal, aciona aí o sininho das notificações para você não perder nada que acontece por aqui. E vamos que vamos, Sandrão! Bora! Bom, você já entregou o time do nosso convidado, ele é paulista, né? Paulistano da capital de São Paulo, torcedor do Palmeiras. Bom, a gente tem aqui, rapidamente, ele é formado em propaganda e marketing, tem vários cursos de especialização. Agora, o que chamou muita atenção da gente é que ele tem uma bagagem, mais de 20 anos de mercado, tem uma sólida experiência em diversas empresas, agências, enfim, agências consolidadas, não só no país, mas mundo afora. Então, tem muita experiência, muita bagagem para a gente conversar. Eu acredito que vai ser uma resenha muito legal para você do outro lado da telinha, que está assistindo o programa pela primeira vez. Seja sempre muito bem-vindo, assista mais vezes. Propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E para você que já nos conhece, por favor, né, deixa aquele like, aquele comentário. Pô, a plataforma aqui agradece, né, porque vai tornar o nosso conteúdo mais relevante e vai entregar mais. Enfim, não deixa de ativar o sininho, como o Davi falou aí, eu estou só reforçando. Vamos que vamos falar sobre marketing de influência, Davi, vamos falar sobre a Spark. Quer começar a aquecer? Porque eu sei que você gosta desse assunto, eu também. Então, vou deixar você, nosso correspondente internacional, diretamente do velho continente, começar hoje, por favor. Cara, Rafael, é o seguinte, cara, você é o cara para falar sobre influenciadores. Acho que essa é a primeira coisa assim, que passa pela cabeça, é justamente explicar o termo, cara, o que faz alguém ser influenciador. Porque, assim, para mim, um influencer, né, ele é um cara que ele é uma referência na área dele, seja na profissão, seja no hobby dele, e as pessoas querem começar a seguir ele. Pô, para onde é que esse cara está indo? O que ele está consumindo? E aí, nisso, você gera um grupo de seguidores e você começa a se relacionar com eles, vender para eles, influenciá-los, né? E aí, o digital, você tem uma alavancagem, enfim, extrema nisso, né? Só que aí, de uns tempos para cá, cara, sei lá, o termo influenciador virou a profissão da pessoa. O que a pessoa é? E aí, acho que eu me perdi um pouco nesse caminho aí, o influenciador seria uma consequência da pessoa ser uma referência e ela passou a ser uma profissão em si. Enfim, tem CLT aí para influenciador? Como é que funciona isso aí, cara? Boa pergunta, complexa, longa. Vou tentar trazer um pouco da visão e, óbvio, vão me interrompendo para a gente fazer isso de um bate-papo agradável. Boa. Mas, basicamente, o que a internet 2.0, né, as redes sociais trouxeram, foi essa possibilidade das pessoas produzirem conteúdo, né? Então, tanto os meios offline tradicionais como os portais, inicialmente, era uma conversa muito de um produtor de conteúdo para as audiências. E o que a gente acabou vendo é aquilo que a gente fala do prosumer, né?
que é o produtor de conteúdo, também como consumidor, né? Então, as redes sociais possibilitaram, e aí, assim, desde o antigo Orkut, passando por Instagram, Facebook, Twitter, a gente vê que as pessoas estão nas redes sociais para seguirem pessoas, né? E terem essas conversas. E, obviamente, que dentro desse cenário, tem pessoas que começam a construir mais relevância, mais engajamento, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando de social media, né? Então, é social, é conversação, é engajamento, é conversa, e pessoas vão ganhando relevância, vão construindo suas audiências, né? Então, essas pessoas vão se tornando veículos de comunicação também. E aí, com o papel de influenciar, né? Então, até a gente fala, tem um termo também muito moderno que se usa, que é creators, né? São criadores de conteúdo, né? E tem vários influenciadores que são criadores de conteúdo e outros que são influenciadores, apesar de não serem grandes criadores de conteúdo. Não são menos relevantes para as marcas, né? Mas, basicamente, o que a gente enxerga é muito isso, né? As pessoas que construíram sua audiência, e, óbvio, tem celebridades, artistas do mundo offline que migraram para as redes sociais e também se tornaram influenciadores, mas tem muito esses nativos digitais que a gente fala, que são essas pessoas que abriram a câmera, como o Sandro e o Davi, no meio da pandemia, e começaram a produzir conteúdo relevante para uma audiência sobre empreendedorismo, negócios, e vocês começaram com os amigos de vocês, seguidores, e aí vão construindo uma audiência, engajamento, e vocês devem poder falar melhor do que eu essa curta jornada de vocês aí, vocês começaram, mas como é um trabalho de formiguinha, mas que vai crescendo passo a passo. Para a gente até foi longa, né? Que a gente nem esperava que fosse durar tanto tempo e está durando. Mas, enfim, mas a questão é o seguinte, nessa pandemia, ela expôs, né, algumas coisas com relação a influenciador digital. Daqui a pouco a gente fala da Spark, que eu deixei o Davi começar, porque eu sabia que ele ia por essa linha. A gente tem uma agência, né, de comunicação e marketing, o pessoal que assiste a gente sabe, vai fazer 23 anos, e muitos clientes começaram a ficar com o pé atrás, desde a época que aconteceu aquele negócio com a... esqueci o nome dela agora, só porque eu ia falar nela, esqueci o nome dela, essa é a maldição. A Pugliese. Desde que aconteceu isso, aquela situação desagradável, em onde realmente ganhou uma proporção muito grande, outras pessoas também, na época, e aí foi assim, foi um efeito dominó. Começou a aparecer vários influenciadores que não eram tão engajados como se diziam com as marcas. Então, você teve um caso, depois da Pugliese, teve um caso de uma vegana que foi pega numa churrascaria em São Paulo, teve aqui no Rio uma marombeira que, aí foram ver, a mulher estava entupida de bomba, e um médico enfim, vários influenciadores que tinham milhares de seguidores que começaram, não sei se o termo é ser desmascarado, talvez eles se autodesmascararam, né? Eles acabaram perdendo oxigênio, né? Como foi o caso, inclusive, que eu acho que da Pugliese, porque ela foi infeliz na situação e realmente, né, vários outros depois na sequência foram, e os clientes começaram a ficar com medo de associar a marca a pessoas, e aí eu acho que teve uma tendência, inclusive, até para a área artística, porque o ator, a atriz, eles estão mais acostumados com esse nível de profissionalismo. A galera que não tem essa pegada esse nível de profissionalismo, até tem, mas acabou ficando em xeque, né? Muita gente ficou em xeque. Eu, por exemplo, tentei várias vezes vender a ideia de influenciadores digital e tal para vários clientes que não quiseram mais. Como é que você viu todo esse acontecimento durante a pandemia, que a pandemia não acabou, mas de pessoas que, de repente, deram um tiro no pé e acabou resvalando em todo mundo? Uhum. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que os influenciadores são uma profissão, né? Uhum. Então, aquilo que você falou, se tem CLT, eles são, na verdade, grandes empreendedores que vão construindo a sua audiência, seu trabalho, com muito
muito suor, não é fácil ser influenciador, e por trás de um cara que está produzindo conteúdo tem uma estrutura, às vezes uma microempresa, às vezes uma grande empresa por trás, rodando com frentes de negócio e gerando faturamentos relevantes. Então, são pessoas que estão empregando, são pessoas que estão se dedicando. Então, todo o respeito que eu enxergo para essas pessoas que fazem parte da nova economia. Como uma profissão, como qualquer profissão, tem bons profissionais e maus profissionais. E é sempre, muitas vezes, uma meia dúzia que acaba denegrindo uma totalidade. Então, um número que é impressionante, que no mundo existem 50 milhões de pessoas que se consideram influenciadores. Óbvio, nem todos vivem só disso, alguns é part-time, mas é um número que é muito relevante, né? É a profissão do futuro. Na minha época, que eu queria ser jogador de futebol ou astronauta, hoje a molecada quer ser TikToker e YouTuber. É verdade. Então, existe uma questão, obviamente, de as redes sociais, diferentemente de um garoto propaganda de TV no passado, você poderia ter, muitas vezes, um produto popular com uma celebridade, com um alto poder aquisitivo, falando sobre aquele produto. Esse tipo de discurso, de narrativa, quando você vai para a estética das redes sociais, acaba não colando tanto, porque é um ambiente de verdade, né? Verdade. Então, não conheço esse caso que você falou da vegana que foi pega comendo bacon, desmascarado, mas, obviamente, é um cuidado que as marcas têm que ter. Então, primeiro de tudo, a gente se fala tanto sobre influenciador porque dá muito resultado. As marcas têm visto que, primeiro, é um meio de massa, fala com muita gente, influenciador influencia, como o próprio nome diz. Então, a marca entrar naquela conversa narrativa é muito bom, mas, obviamente, tem que tomar todos os cuidados necessários. Eu sei que a gente vai falar da Spark depois, mas vendendo o peixe um pouco agora, parte do papel que a gente faz nesse elo de conexão de marcas com influenciadores, né? Então, para assegurar tanto resultado de negócios, como também para não acontecer coisas como você trouxe aqui. Nada contra eles não também, viu? Eu não tenho absolutamente nada contra, só estou citando coisa que aconteceu, é fato, entendeu? Isso aí não tá em tudo quanto é lugar, na internet, se pesquisar aí vai ver. Eu só estou citando, não tenho. Aliás, eu até gosto de trabalhar com influenciadores, concordo contigo que hoje é uma profissão, e como toda profissão também acho que tem bons e maus, mas às vezes, né, aquela história, né? O mal repercute. A gente que trabalha com marketing que sabe que toma uma proporção muito maior do que o bom, digamos assim. O bom você está fazendo aquela coisa, está fazendo porque você está sendo pago para fazer. O mal não. O mal, é aquela coisa complicada que reverbera, todo mundo acaba compartilhando, viraliza. Aí vira uma coisa, até para gestão de crise, vira uma coisa complicada hoje. A gente trabalha com gestão de crise. A gestão de crise hoje, cara, o que a gente fazia há 20 anos atrás é completamente diferente de hoje. Hoje, se você não tomar uma atitude rápida, né, você não tem uma resposta rápida em 5, 10 minutos, você pode não conseguir mais segurar. E dependendo da resposta que você dá, você só alimenta mais o fogo, né? Exatamente, você pode piorar ainda, inclusive, a situação. Exatamente. Então, E Rafael, o que uma marca hoje, você que faz esse meio campo, né? O que uma marca espera do influenciador? Porque quando era tudo muito em cima dos atores, né? Era fácil, assim, o cara ia lá, gravava um comercial de 30 segundos e depois nunca mais falava daquela marca. E aí quer que fale de novo, aparece mais um comercial de 30 segundos. E o influenciador é uma pessoa que está mais constantemente falando da marca e precisa entregar uma verdade maior dele realmente interagindo com aquela marca, né? Mas qual que é a diferença, assim? O que a marca realmente espera do influenciador? Espera que, por exemplo, numa situação de crise, não sei, a marca se envolveu em algum que não tem nada a ver com o influenciador, mas ela espera que o influenciador vá lá e compre uma briga, fale da marca.
Tem algum protocolo assim? O que as marcas esperam, cara? Bom, primeiro que assim existe uma estratégia de comunicação que você tem que, dentro dos seus objetivos de comunicação, dos seus objetivos de negócio, enxergar qual que é o papel dos influenciadores, cada um deles dentro dessa estratégia de comunicação, como eu falei, né? Então, você tem desde pessoas, influenciadores que são broadcasters, que vão falar com muitas pessoas, vão trazer novas audiências e novos consumidores para o seu negócio. Você tem influenciadores que muitas vezes vão dar um endosso técnico. Então, por exemplo, a gente vê um monte de fintechs entrando aí, o papel que os influenciadores têm de dar esse endosso técnico, de popularização, explicar de um modo didático. E hoje em dia você também tem um crescimento muito grande do e-commerce, né, por conta da pandemia. Então, o papel do influenciador de conversão, de vendas, de engajamento, tanto em ambientes digitais, que você consegue ter uma mensuração direta de conversão, mas mesmo levando para um varejo físico, o papel do influenciador também no final do funil. Então, dependendo da sua estratégia de comunicação, você tem influenciadores complementares dentro de uma estratégia de comunicação. Então, não dei uma resposta única e simples para você, mas é que existem diversos tipos de influenciadores em diversos tipos de redes sociais. Então, às vezes, ele é mais um produtor de conteúdo, às vezes, ele vai criar o grande asset de comunicação da marca. Por exemplo, aquele cara, o Zach King, que vocês já devem ter visto, que faz uns vídeos super lúdicos. Ele, muitas vezes, ele tem uma audiência relevante, mas a audiência dele acaba sendo menos relevante do que o asset que ele está produzindo para uma marca impulsionar aquele conteúdo. E você tem outros influenciadores que têm um olhar, às vezes não é o cara que necessariamente tem a cara da sua marca, que você quer empregar ali diretamente, mas ele tem uma audiência muito relevante, engajada, que pode trazer resultados de venda. Então, aí você vê principalmente e-commerce, varejos digitais, startups, usando muito influenciadores com promo codes, conversão e mídia, e menos com um olhar só de o que esse cara está construindo em termos de reputação para a minha marca. Virar venda, né? Diretamente, né? Porque ele tá influenciando. Então, às vezes, ele não é sim. embaixador da sua marca, mas ele está gerando negócio. A melhor métrica é sempre venda, né? É o resultado, né? É sempre resultado. Gente, vamos jogar a bola para a Spark um pouco, falar um pouco. A gente já vai entrar daqui a pouco no momento da audiência. E aí a gente faz aqui um pequeno aperitivo da Spark e continua após o momento da audiência. Eu vou pegar um trechinho aqui que eu achei legal, da Spark, diz que somos uma empresa especialista no marketing de influência. Ativamos marcas por meio de redes sociais de influenciadores que vão desde grandes personalidades até micro-influenciadores, sendo responsáveis por todo o processo, desde o planejamento, criação de conteúdo, contratação, execução, até assessorias jurídicas e financeira. E aí vai, cara. Aí a apresentação é grande, fala da filosofia. A gente também fuçou o site aqui, é bem legal, diz que desde 2014 nosso propósito é a construção de uma nova indústria alinhada a uma nova era na comunicação. Profissionalizamos a disciplina por meio de soluções operacionais, tecnologia e eficácia criativa. Bom, melhor do que ninguém, estamos com o Rafael aqui, né, fundador e CEO da Spark. Então, vamos sintetizar tudo que eu li nessa apresentação e agora sim, com a palavra, né, o criador, né, o homem que concebeu toda a filosofia da Spark. Explica um pouco aí como é que nasceu, Rafael, como é que foi o insight de criar a Spark, de colocar no mercado, de entrar aí, competir com vários players, né, que estão no mercado aí, que também tiveram essa entrada. E como é que foi você agora na pandemia? Como é que vocês fizeram para mitigar? Né? Porque eu acredito que vocês devem ter tido um crescimento bem interessante, porque teve essa convergência digital aí, né, que todo mundo fala, crescemos 10 anos em um ano. Acredito que deve ter sido bom. É bom que eu digo, né, profissionalmente falando, né, porque a pandemia nunca é bom, mas enfim. Exatamente. Primeiro de tudo que eu não fiz nada sozinho, né? Temos sócios, meus sócios, que
Rafael Coca, que está desde o começo na jornada, e um time incrível nosso, de pessoas que estão nesse mesmo propósito de construir uma nova indústria. Então, estamos desde 2014, como todo mundo fala, quando tudo era mato, né, nesse segmento. Verdade. Eu sou publicitário de formação e larguei uma carreira sólida em boas agências para olhando uma nova era da comunicação, uma nova tendência, crescimento das redes sociais, como eu falei, as pessoas conversando com pessoas. Então, algo que era relativamente incipiente naquele momento das marcas olhando. A gente já foi na época fazer benchmarks lá fora e vendo, crescendo, e falou, olha, isso é um caminho, isso é um futuro da comunicação, o digital como um todo. Naquela época, o share de investimento em televisão era 70%, 80%. Né? Então, era algo que a gente vê hoje em dia muitas pessoas migrando para esse segmento, como qualquer segmento que cresce, mas a gente está há um longo tempo nessa jornada e desenvolvendo essa nova indústria. Então, basicamente, a gente iniciou a empresa nesse modelo de conexão de marcas com influenciadores, sempre olhando a tecnologia como um papel preponderante, entendendo que influencer marketing é uma disciplina de digital, ele é um veículo de comunicação, então dados tanto para a identificação dos melhores influenciadores, suas audiências, engajamentos, tecnologia para otimizar processo também e mensuração de resultados, né? E aí junto também ele tem um lado aí mais publicitário, de enxergar o influenciador como um produtor de conteúdo, de uma narrativa, né? Então, a gente não está falando de uma mídia de interrupção, a gente está falando de conversas, e aí o papel dele de gerar engajamento, o nome Spark quer dizer faísca, justamente de gerar essa earned media. E daí a gente foi para outras frentes de negócio, né? Então, essa unidade Lab, hoje a gente trabalha com as principais agências e anunciantes do Brasil. A gente tem a nossa unidade afiliadas, que a gente bebeu do conceito de anos atrás, que a Rede Globo e outras emissoras, Record, criaram, de grupos de comunicação forte regionais. Então, a gente levando a nossa marca tecnologia junto a esses grupos. Então, desde 2017, a gente tem esse modelo. Hoje em dia, a gente já está em 10 praças, com parceria com grupos de comunicação regionais, são Sparks regionais. E a nossa unidade tech, que a gente tem uma série de soluções e serviços, então, desde vendas de software para marcas impulsionar, gerirem suas campanhas com influenciadores, solução agora que a gente está lançando agora para transformar embaixadores em colaboradores. Investimos em uma plataforma que também olhando para o influenciador, para ele monetizar as redes sociais dele, chama ClubMe. Então, influenciador vendendo close friends, conteúdos de grupos de WhatsApp, de Telegram, etc. Dentro desse conceito de Creators Economy, né? Cada vez mais isso é uma tendência que a gente tem visto. A Digital Favela, que é um projeto que a gente tem em parceria com a CUFA, Central Única das Favelas, em que a gente consegue dar acesso a marcas para falar com influenciadores da periferia. Então, é um pool de soluções e iniciativas que a gente leva para as marcas e para influenciadores, olhando para esse ecossistema do marketing de influência. Falei bastante, né? Não, estamos aqui deixando você falar à vontade, porque agora chegou a hora do nosso... bastante trabalho. Agora... Não, mas a gente tem várias perguntas aqui, mas como eu falei antes, é a hora do nosso momento audiência, aquele momento que a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você do outro lado da telinha que nos acompanha, que está inscrito no canal. Gente, eu sempre falo que está inscrito no canal porque estamos presentes em várias plataformas. O que vale para a gente poder ler aqui, enfim, o seu post, poder trocar uma ideia e tal, é quem está inscrito no canal. Não adianta você estar lá seguindo a gente no Instagram, mas não está aqui no YouTube. Tem que estar inscrito no YouTube. Aí
aí está tudo certo. Se não tiver inscrito no YouTube, nós não vamos ler, não, cara. A coisa vai passar batido. E é o seguinte, eu acho que é importante também para que, né, no finalzinho, eu tenho uma surpresa aqui, não sei se o Davi vai topar, mas a gente vai no momento dica de livro, pode ser que saia uma surpresa aí para você que está do outro lado da tela. Então, aguenta as pontas aí que vai ter coisa legal. Momento audiência, o Rafael, nós não necessariamente precisamos comentar, tá? O hype da internet hoje é muito política. Hoje não, desde que a gente começou, desde o ano passado, fala-se muito em política. Às vezes, eles mandam uns assuntos espinhosos para a gente. Então, a gente lê, né, prestigia, mas nem sempre a gente comenta. Aliás, na maioria das vezes, a gente não comenta muito, não. Hoje está mais ou menos, está meio dividido. O Paulo César, ele mandou aqui para a gente o seguinte, como é que é? O Pinterest. Ele escreveu errado, mas tudo bem. Ele confundiu. Pinterest. É a primeira rede social a proibir anúncios sobre perda de peso. A medida tem como objetivo evitar a ideia de um padrão de corpo perfeito. Rapaz, olha que coisa interessante. Entendeu? Bem. Aí ele coloca aqui embaixo que a rede social é a primeira a proibir esse tipo de conteúdo publicitário e a medida tem como objetivo exatamente evitar essas comparações, que existe um padrão de corpo perfeito e, enfim, várias outras plataformas estão começando a seguir. Tá? Essa matéria está na revista. Tem mais foto de antes e depois, então. Isso em algumas profissões já estava proibido, né? Já estava proibido. Agora, as redes sociais, algumas estão adotando também, se posicionando. Outro aqui, esse é bem mais espinhoso. É para eu responder alguma coisa? Não, se você quiser, pode falar à vontade. Se você quiser, pode comentar. Então, eu vou falar. Esse ponto é super interessante. A gente acompanhou isso do Pinterest. Teve um caso também na Inglaterra, se não me engano, foi o CONAR deles, que proibiu empresas de maquiagem fazerem campanhas com influenciadores usando aqueles filtros do Instagram. Então, foi algo também nessa linha. E o que a gente vê, até um pouco do começo da nossa conversa, aquilo que eu tinha falado das verdades nas redes sociais. Então, por exemplo, existe um movimento super grande de influenciadores cada vez mais que mostram a realidade deles, né? Então, você tem uma influenciadora que chama Alexandrismos, por exemplo, que fala sobre body positive, sobre aceitação do próprio corpo. Você tem influenciadores de baixa renda que propositalmente mostram a situação deles de baixa renda para justamente não ter aquilo que é aquele atitudinal super intangível e sim o influenciador como esse cara do dia a dia, próximo dele, que é quase um amigo. Então, muito da estética que cada vez mais tem crescido esse tipo de perfil. Boa. Olha, a Gabi manda aqui para a gente, acredito que deve ser Gabriela o nome, a Gabi manda para a gente o seguinte, o tempo de vida útil das publicações nas mídias. Interessante. Ela bota a fonte aqui como avele.com.br e ela bota o seguinte, Twitter, média de 16 minutos, Pinterest, meses ou anos, enquanto houver buscas por palavras-chave, YouTube, meses ou anos, varia de acordo com a reputação do canal e buscas por palavra-chave. Instagram, média de 48 horas. Facebook e LinkedIn, intermediado enquanto ocorrer interações com o conteúdo. E o TikTok pode chegar até um mês. E aí depende do nível de engajamento. Cara, eu não gosto muito dessas... Vou falar a minha opinião, tá, gente? Vocês ficam à vontade para falar de vocês. Eu não gosto muito dessas receitas de bolo, não, mas... tem várias fontes que às vezes não batem, não casam essas informações. A gente sabe que, de fato, algumas plataformas são mais rápidas, tipo o Twitter, né? Mas cravar assim 16 minutos eu acho meio, sei lá. Sim. Mas eu acho que o que vale disso daí é a questão do uso melhor de cada uma das plataformas, né? A gente vê muitas vezes alguns publishers querendo construir breaking news em cima do Instagram, que muitas vezes é uma estética que funciona muito melhor no Twitter, né? Com certeza. Não, concordo contigo, com certeza. Aqui a gente tem agora um assunto bem espinhoso,
Quem mandou para a gente aqui foi a Renata, e a Renata ela pegou da Veja, tá? Veja agora recente. O lead é o seguinte: Hungria aprova a lei discriminatória contra a comunidade LGBTQIA+, e se indispõe com governos europeus. Rapaz, aí diz aqui, rapidamente aqui um resumo, líderes de 17 países, entre eles a Angela Merkel, da Alemanha, Pedro Sánchez, da Espanha, Mário Draghi, da Itália, assinaram uma carta de compromisso contra atos de intolerância dirigidos à comunidade LGBTQIA+, e rechaçaram essa lei recém-aprovada pela Hungria, que proíbe a demonstração e promoção da homossexualidade entre os menores de 18 anos. E por aí vai. Rapaz, que assunto... Que assunto espinhoso. Eu não vi, tá, essa lei, mas o que me interessa é a headline. A headline já entrou uma opinião, né? Discriminatória. Exatamente. Então tem que ver. O conteúdo é tudo. O conteúdo é tudo. Por exemplo, aí na explicação já estava dizendo para pessoas abaixo de 18 anos. Sim. Bom, então você também pode ler a mesma matéria e falar que é contra a pedofilia. Então, conteúdo. É conteúdo. De fato, a lei ela não é tão geral assim como aparece no lead, né? A lei, mas mesmo assim, é fogo. A gente está discutindo a diversidade, que devia ser uma coisa já, né, um papo já mais ultrapassado. A gente está sempre falando isso aqui. Volta e meia tem alguém mandando um assunto desse tipo. Enfim, vamos que vamos. Podemos continuar, que aqui tem mais um também, Momento Audiência. O Luiz, que a gente tem sempre o Luiz com S e o Luiz com Z. O Luiz, ele manda para a gente já sabe que o Luiz tem uma pegada, né? Qual é a pegada política dele, e ele manda para a gente aqui todo contente, botando aqui, até que enfim, Trump lança sua rede social, baixe o app, e aí ele dá o nome aqui, eu não sei se é isso aí, é GetTR, GETTR. E aí ele diz aqui que a rede social que promete mais liberdade, e por aí vai e tal. Gente, eu não vi essa rede, não fui apurar. O Trump está aí numa briga com as Big Techs, né? Acho que, independente de viés político, só mostra como essas pessoas que estão liderando essas plataformas são as pessoas talvez mais poderosas do mundo, Verdade, né? Verdade. Que elas conseguem calar na época, presidente dos Estados Unidos. O Tim Berners-Lee, que é quem, né, inventou a internet, também comprou uma briga séria com o Zuckerberg, também entrou nessa pilha de montar uma rede e está para sair a qualquer momento também. E a briga de cachorro grande, né? Porque esses caras, quando entram para fazer esse negócio, rapaz, o negócio não vai ser... Né? Mas assim, realmente o poder que eles chegaram, né? Porque assim, uma rede social virou maior do que um país, né? Tem mais usuários do que um país, se comunica com mais gente, às vezes, do que um país. Bom, estou em Portugal, um país pequeno, então se a gente lançar aqui uma rede social, a gente já vai se comunicar com mais gente que tem em Portugal daqui a pouco. Então, existe um poder muito forte de comunicação e influência disso, né? O Trump, o que ultrapassou ali o limite, é porque ele ainda era presidente, né? Uma coisa é você falar assim, eu não gosto do cara, então não vou ouvir o cara. Tá, teu direito. Outra coisa, mas ele é o presidente, né? Acho que o presidente existe um respeito institucional do cargo, porque ele podia fazer algum anúncio, a gente estava aí no meio de uma pandemia, mas cortaram o cara, né? Isso cortaram. Daí só cortaram o presidente dos Estados Unidos, só isso que os caras fizeram. Exatamente. Independente de gostar ou não, mas, é complicado. Essa daí foi... Vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? Mas essa daí E para fechar... Impensável. Para fechar, a Paula manda aqui para a gente uma que saiu na Forbes Money. Eduardo Saverin ultrapassa Jorge Lehmann e se torna o brasileiro mais rico do mundo. E aí ela diz aqui que foi o que trabalhou, que começou lá, estudou com o Zuckerberg em 2004, né, que fundaram o Facebook, né, e hoje ele conseguiu aí o título aí, né, de
de o brasileiro mais rico do mundo. Bom, o que isso agrega para o programa é absolutamente nada, mas fica lido aí o post para poder, né, a gente também ter que prestigiar. Não, talvez o brasileiro da nova economia, né, muito bem sucedido, que passou pela uma empresa tradicionalíssima e com um crescimento não só nacional, mas como América Latina e Estados Unidos, né, comprando Budweiser, inimaginável, entre outras coisas, né? Acho que o que agrega a discussão é exatamente isso, porque geralmente quando a gente fala de bilionários, né, brasileiros, a gente fala alguém da indústria da mineração, algum grande banqueiro, ou então, né, o Lehman, que é hambúrguer e cervejas e tudo mais, e aí vem alguém da área tech, né? Então, aí, a achamos bússola o já gancho. apontou para o outro lado. Você vê que a gente falou da nova rede do Trump, agora falamos, né, de outra pessoa da área. Ou seja, acho que estamos no caminho certo. Tenho uma ligeira impressão, segundo as recentes notícias, né? Mas, enfim, acabou o momento da audiência. O que tem agora aqui o pessoal está botando pilha forte aqui de política, e eu já não acho legal a gente entrar nessa seara muito, muito complicada, não. Vamos voltar para o nosso bate-papo. Ô, Davi, conta rapidamente, assim, em um minutinho. Você sempre dá para a gente um panorama de como é que está a Europa. Conta para a gente rapidamente, em um minuto, assim, 1 minuto e meio. Dá um panorama aí, como é que foi, como é que está. Vocês já estão mais flexibilizados e já aproveitando no final do panorama, já pode engatar a sua pergunta aí para o Rafael para a gente continuar a nossa resenha. Cara, aqui é o seguinte, tem essas bandeiras, como tem aí no Brasil, né? Tem laranja, vermelho, então isso daqui também tá sempre mudando. Lisboa entrou numa nessa de ficar numa bandeira, não sei qual é a cor, de ter mais restrição, onde eu estou não está, mas assim, Portugal é muito dependente do turismo e agora aqui no verão, então começa aquele negócio, e aí vai aceitar, uma semana pode vir voo da Alemanha, outra semana não pode. Na realidade, sempre pode. O negócio é o que acontece quando ele voltar para a Alemanha, né? Você tem que ficar em quarentena ou não. Então, assim, agora nessa época do verão, a gente está vendo muita reserva sendo cancelada, aí depois na semana seguinte já mudam a regra, já voltam as reservas, tudo assim. Previsibilidade zero, cara. Assim, isso é que a gente está vendo. Tem muita manifestação, não aqui, mas na Inglaterra, que está acontecendo contra essas medidas muito restritivas. Cara, impressionante. A mídia não comenta nada sobre isso. Parece que nada aconteceu. E basicamente é isso, cara. Nesse pé que a gente está. Não adianta fazer previsão assim, do que vai acontecer. Mas, assim, voltando à pergunta, né, do Rafael. Não, começando, né? Que você nem começou a fazer, só comentou aí. Voltando à pergunta, porra, você falou um negócio, cara, que eu acho que é muito a tendência, tá? E até vai muito na dica de livro aí depois que eu rodar, mas que você falou essa questão sabe, de você ter influenciadores que eles não vendem aquela vida perfeita, mas eles vendem o dia a dia deles, né? E aí tem um cara que eu considero um influenciador excelente, que é o Gary Vee, e ele fala muito isso, sabe? Documentar é mais do que você mostrar o teu palco. Cara, ficar mostrando os bastidores, sabe? Vai ter uns dias que você vai mostrar umas derrotas aí, mas é isso. As pessoas gostam, né? As pessoas gostam do reality show, acho que as pessoas gostam quando você mostra uma verdade. Tipo assim, sem filtros, sabe? E ele é um cara que ele fala muito isso e pelo que você falou, eu entendi que chegou uma tendência dessa, assim, no mercado. Você acha que isso daí vai ganhar musculatura, assim, olha, eu não estou no pôr do sol perfeito, com a roupa perfeita, do não sei o quê, mas, cara, essa é a minha vida e é assim que eu toco barco e, de alguma forma, eu posso te influenciar com a minha história real. Você acha que a gente está entrando mais ou menos nesse caminho? Boa, ótima pergunta, Davi. Concordo totalmente, né? A gente vê do começo da empresa o tipo de influenciador que a gente trabalhava, que as marcas buscavam, e hoje em dia o perfil, tipos de influenciadores, primeiro, uma amplitude muito maior, né? E segundo,
uma coisa muito menos esteticamente distante e muito mais próxima, né? Então, até a principal hoje em dia plataforma do Facebook de redes sociais, que é o Instagram, saiu uma notícia que eles estão deixando de se posicionando oficialmente, que eles deixam de ser uma plataforma de foto, né? E cada vez mais trazendo estéticas reais, divertidas. Então, isso diz muito sobre o hábito de consumo que as pessoas estão buscando, né? E a gente olha também no âmbito de marcas, a gente vê o que as marcas têm buscado de construir propósito, o que elas deixam para o mundo. Então, o que elas buscam de influenciadores são pessoas que são expressão dos valores que elas têm e missão, propósito, o que elas querem deixar ao mundo. Então, os influenciadores que têm ganhado relevância são aqueles, que produzem bons conteúdos e que conseguem trazer ensinamentos, dicas, entregas relevantes, não só em termos de conversão de negócio, mas também em termos de valores sociais. Então, óbvio que continuam tendo influenciadoras lindas e maravilhosas, homens também, mas também junto a isso também um olhar de verdade, de realidade, de gente como a gente ganhando muita relevância nas redes sociais. Teve uma coisa até que ele fez assim que para mim eu falei, pô, eu nunca tinha visto ninguém fazer isso com tanta verdade, que assim o cara ele foi para um cliente lá, para uma reunião, aí tem aquela coisa do dia dele, ele filma o negócio todo, pô, do carro, né? Em cima do carro. E aí o cara vai, sabe? Pô, você fala, meu irmão, Gary Vee, né? O cara bota aquele negócio que ele é o cara que faz e acontece. E aí ele foi lá no cliente, cara, ele não fechou o negócio, tipo, não deu. Não deu match, tá ligado? O cara perdeu lá o cliente, lá era para renovar, não renovou. E aí depois ele começou falando sobre essas coisas de você perder cliente, de você perder negócio. Ele falou, isso daqui representava tanto a minha empresa, agora não tem mais, agora não foi. E tudo bem, sabe? Assim, é aquela coisa do tudo bem. E eu acho que meio que nesse cenário meio pandêmico nosso, que a gente está tendo que lidar com algumas perdas também, pô, sabe, você vê um cara que está lá no topo e que está perdendo um cliente grande, fala, cara, tá tudo bem, vamos embora aí, vai vir o próximo, entregando aquilo meio que real time, isso é meio que impactante, assim. Muito bacana, legal, porque isso realmente acaba trazendo empatia, proximidade, né, com o cara. Por outro lado, você tem um monte de empreendedores que se posicionam como super-homens, né? Então, tem de tudo nas redes sociais, tem de tudo. Verdade. E o legal das redes sociais é você, como consumidor desse conteúdo, se engajar e seguir aquilo que agrega para você, e o que não agrega, você dá um unfollow, tão simples quanto isso. Verdade. Para falar em unfollows, eu ia falar uma coisa, mas você me lembrou outra. Ano passado, com esse papo que a gente começou a entrevista lá atrás, falando de casos de influenciadores que acabaram cometendo determinados, enfim, alguns erros, né? Gafes, etc. Rolou também, começou a rolar um papo que não existia até então, que era a tal da cultura do cancelamento. Essa cultura do cancelamento, no início o termo cultura do cancelamento, eu falei até aqui no programa, eu achei interessante. Eu não sabia para que lado isso ia, né, qual a proporção que ia tomar. Mas eu até defendi, cheguei a ponto de defender a cultura do cancelamento no sentido do que você falou agora. Tipo, não me interessa o conteúdo daquela pessoa, eu não sigo a pessoa, eu paro de seguir a pessoa, tudo certo. Entendeu? Isso, na minha cabeça, é coisa normal, entendeu? Eu não vou seguir só porque a pessoa é a bonitinha lá do momento, ou o carinha bonitinho que está aqui, que às vezes até lançou um livro, mas não tem conteúdo que me interessa. Eu não sigo, eu sempre falei isso, gente, em vez de ficar reclamando, ficar dando audiência para a pessoa, para de seguir. Porque as pessoas ficam lá, haters e tudo mais, falando, xingando, é só parar de seguir. Isso é a pior coisa que tem para o cara, é você parar de seguir.
Só que aí a cultura do cancelamento ela tomou uma proporção muito gigante, né? Ela acabou virando mesmo um negócio que hoje eu já não concordo. Eu acho que ter uma indústria por trás para cancelar determinada pessoa, aí já é uma coisa que eu não esperava que a coisa fosse tomar essa proporção. Como é que você vê essa cultura do cancelamento, esse tipo de situação, onde às vezes 2, 3, 4 empresas têm essa manipulação? A gente viu agora essa semana aí pessoas falando, inclusive, se eu não me engano, quem falou foi até o irmão do Gagliasso lá. Ele falou isso muito, ele citou as empresas que trabalham com esse tipo de coisa, de cultura de cancelamento. Como é que você vê? Eu acho perigoso, né? Eu acho que agora ficou perigoso porque, né, para o leigo parece que está sendo realmente um cancelamento, quando na verdade é fake, né? Pelo que a gente viu, né? Acaba sendo um nichamento público, né? Público. Pô. E às vezes, hoje em dia a gente vive um ambiente que o suspeito já é culpado, né? Isso então, é horrível. E às vezes o suspeito é inocente, mas aos olhos de todos já virou culpado, né? Tem o benefício da dúvida, acabou com o benefício da dúvida. Acabaram com o benefício da dúvida. E eu acredito que isso assim, é um pouco reflexo, as redes sociais são reflexo da sociedade como um todo, né? Então, a gente vive num momento muito aflorado politicamente, tanto que você falou que fugiu das perguntas, porque é impressionante como a gente vive um ambiente, né? Que hoje em dia você não tem uma troca saudável de ideias, você não tem opositor, você tem inimigos, né? Verdade. Então, é triste isso, e eu enxergo que as redes sociais acabam sendo reflexo de uma sociedade que a gente começa a viver com falta de possibilidade de ouvir e aprender o que tem o pensamento distinto ao seu, né? E você olha para as redes sociais, os algoritmos, eles vão construindo isso, né? Porque você vai clicando só naquilo que você mais gosta, verdade. E aí o algoritmo vai te criando essa bolha, e aí do outro lado tem a outra bolha. E você deixa de ter uma visão mais uniforme e uma visão mais ampla para você construir a sua opinião. Então, você fica com 2 polos, e esses 2 polos, quando se encontram, é choque, é briga, né? E é uma pena, né? E acho que é um trabalho que a gente tem que, como sociedade, trabalhando com marcas, nós publicitários, o que a gente consegue devolver para construir uma sociedade com valores de respeito, de ouvir o outro, de entender o diferente. Você pode não concordar, mas respeita, né? Extremos são sempre muito perigosos, né? Política, em qualquer área. Eu falei política porque recentemente a pessoa, né? Você de direita ou de esquerda? Você é Lula ou é Bolsonaro? Você é azul ou é vermelho? Gente, tem que ser na extrema, tem que ser em alguma ponta, não dá para a gente discutir, né, o que tem no meio do caminho aí, enfim, fica uma coisa muito polarizada. Não, mas assim, mesmo se for, se um for Lula ou outro Bolsonaro, pode sentar e conversar também? Sim. Então, essa que é a questão, né? O problema é que não se conversa. Tem uma frase muito boa do Ariano Suassuna, que é: o fanatismo e a inteligência nunca moraram na mesma casa. Né? Verdade. Concordo. Excelente frase. Excelente. Aliás, falar em frase, teve um convidado nosso aqui, o Roberto, que ele falou uma coisa muito legal, não sei se foi hoje ou ontem, e eu separei aqui, porque ele, além de ser um cara bacana, ele mandou a seguinte frase: se o conteúdo é rei, a conversão é a rainha. Porra, que legal, cara, eu gostei muito. E a sacada que ele teve. E aí ele defende a frase, né? Ele fala que não adianta também ter um bom conteúdo se você não conseguir converter em vendas, né? Que a conversão é tão ou mais importante quanto o conteúdo. E aí abre uma polêmica violenta, né? Mas, enfim, para você também chegar na conversão, você tem que atrair a pessoa pelo conteúdo. Aí é aquele cabo de guerra, né? Que eu também acho que a gente não precisa polarizar, mas que eu acho que seria muito legal
é uma discussão mais profunda, assim, numa outra ocasião, sobre essa relação. Você fala muito isso, Davi, você fala muito sobre... como é que você diz? Conteúdo e... Fato e conteúdo, não é isso que você fala? Você fala isso muito durante vários programas. Da narrativa e o fato? Exatamente. A diferença, porque em redes sociais as pessoas confundem muito, né, o que é fato, né, e o que é o conteúdo. Né? Você apresentar um fato e apresentar o conteúdo. Eu acho isso uma discussão interessante. Existe assim... Inclusive, alguns posts que eu fiz, né, sobre a questão de Israel lá com Hamas. Sim, né? sim. E aí algumas pessoas falam, tá, mas eu não concordo. Eu falo, pô, mas como assim você não concorda? Eu só descrevi um fato, eu dei um dado, eu não dei nem minha opinião. Você não concorda com o fato? Pô, aí a gente já tem um problema realmente muito pior, porque assim, a gente só consegue chegar a uma evolução do cenário, e qualquer cenário, sabe? Na nossa vida, na nossa empresa, na política, lidando com a realidade, né? A partir do momento que a gente entende a realidade, a gente começa a interpretar, a gente vai conseguir construir soluções. Mas se a gente não consegue enxergar a realidade, a gente não consegue construir solução. A gente constrói apêndices de opiniões, mas solução não, a gente precisa entender, esse é o problema. Tá, a partir de reconhecemos que esse é o problema, vamos discutir soluções. Soluções podem ir para a direita ou para a esquerda, mas a gente tem que reconhecer que o fato. Qual é o fato que a gente está partindo? Então, a minha questão era essa, era de achar graça do pessoal falando, eu não concordo, falando, mas eu não disse nem minha opinião ainda. Nem cheguei a falar sobre isso. Sabe, minha camisa é azul, não sei se dá para ver aí a luz, é azul. A pessoa, não concordo, ela é vermelha. Não, tá. Pode gostar mais de camisa vermelha, mas essa camisa continua sendo azul. Então... Não, isso me marcou, eu achei sensacional, portanto é que eu lembrei agora. Gente, estamos começando a entrar na reta final do M de hoje e, logicamente, a gente não pode encerrar o M de hoje sem uma dica de livro. Né? E eu, como eu já falei em off aqui, a gente não combina nada, mas dessa vez eu acabei falando a minha dica de livro em off e eu vou começar, então. Startup pós-digital, como a Cabala, a Física Quântica e o Vale do Silício podem transformar o seu propósito em sua startup. O autor está aqui na nossa bancada, Davi Baia. Muito bom, o livro é muito legal, é um best-seller da Amazon, tem um selinho de best-seller da Amazon, está disponível nas melhores livrarias, inclusive na própria Amazon, né, Davi? E será que rola aí rola um 0800 aí para audiência, sei lá, dá para sair um e-book aí, uns 5 ou 10 primeiros aí que botar um hashtag startup pós-digital. Então, bora? A gente não combinou nada, a coisa é assim. Por que arredondar para baixo? A gente arredonda para cima, já vai nesses 10 aí que entrarem em contato com a gente. Tem a versão do e-book, e aí entra em contato com a gente, eu gero o código aí para quem entrar e consegue ter o acesso gratuito lá na Amazon. Então, essa é a parte fácil, essa é a parte fácil. E quem não chora não mama, já conseguia agradar a audiência, pô. Vamos lá, Rafael, sua dica de livro. Cara, a minha vida inteira, eu tive sempre o esporte como algo que construiu os meus valores, o caráter, minhas amizades, tudo. Então, um livro que eu gosto muito, que é um cara que é um obcecado, um obstinado por tudo, é o do Rafa Nadal. Então, é um livro muito fera, muito bom. Recomendo muito. Muito legal. Eu também tenho o esporte como base. Acho que o esporte realmente é importantíssimo desde cedo, né? Você molda o seu caráter, né? E realmente as amizades, isso é outra coisa, né? É outro ambiente, né? Você aprende muito. Eu fiz luta há muitos anos, natação e várias lutas, e a luta ela te dá muita disciplina. Né? Aí você traz para um ambiente depois, quando você está mais velho, né? Um ambiente corporativo, várias lições que você aprendeu lá atrás, quando criança, né? É impressionante como fica no DNA, né? Entra no DNA, né? De você respeitar, de você ter a outra pessoa como
adversário, não como seu inimigo. Você pode ganhar hoje, pode perder amanhã. Enfim, faz parte do esporte. Davi, sua dica de não vale você repetir a minha. A minha, porra, aí é muito deixando no mesmo programa. Ah, que coincidência, era mesmo. Não. Não, já deu spoiler, né, de quem é o autor do livro, né, como eu falei lá do Gary Vee. Eu já falei aqui do Jab, Jab, Right Hook, que é um livro dele muito bom, que ele fala exatamente essa coisa de não venda, né? Construa um relacionamento para aí depois você fazer a proposta de venda. Então, é um livro que fala muito sobre isso. Também tem o Crush It, mas, na boa, eu achei o Jab, Jab, Right Hook melhor, então... O Jab, Jab, Right Hook, ele, em português, ele não está bem traduzido. É nocaute, se eu não me engano. É exatamente o que o livro não quer dizer. É nocaute. Pô, mas foi uma tradução muito infeliz, cara. Foi. O que é o Jab, Jab, Right Hook? É aquela coisa de você ir cansando o teu adversário na luta de boxe e depois que ele está cansado, você está estudando ele, você vai e entra com um nocaute. Mas, assim, e o que é isso no ambiente corporativo, né? Você vai criando relacionamento para depois você entrar com a venda. Mas não é você já querer dar o nocaute no primeiro soco. E aí traduziram o livro do nocaute. Pô, caramba, acho que... A pior tradução possível era essa. Assim. Alguém que não leu o livro traduziu o livro. Né? Rapaz, eu já vi tradução pior. Podia ser Mamãe Foi à Feira. Uma coisa desse tipo. Pô, tem umas traduções assim que eu não sei de onde é que os caras tiram, mas enfim. Mas vamos aproveitar agora, então, entrar na reta final do M de hoje. Estamos agora a 1 minuto para estourar mais ou menos o programa, se é que eu não peguei aqui errado o nosso cronômetro, mas vou pedir para o nosso convidado encerrar o programa num grande finale, começando, então, nossas considerações finais por você, Davi. E aí, após você, eu falo e aí eu passo a bola para o Rafael encerrar aqui com toda a pompa que ele quiser. Legal, pô, então, consideração final, agradecer a todo mundo que ficou com a gente aí nessa hora de programa. Então, se você ficou com a gente, dá uma olhada se você está inscrito no canal, porque a gente vê aqui as métricas do YouTube, no nosso Analytics, e a gente vê que tem muita gente que acompanha a gente, que fica nos vídeos, mas que não está inscrito. Então, assim, verifica aí se você está inscrito ou não está inscrito. Mesmo se você, eu acho que eu já me inscrevi. Eu mesmo acompanho o canal pra caramba, que eu não estou inscrito. Mas é legal a gente verificar, sabe, se gostou do conteúdo. Pega o link também, joga para os amigos. Com certeza você tem um grupinho aí de WhatsApp que a galera vai se beneficiar aí com a mensagem que a gente está passando. E agradecer ao Rafael. Assim, acho que o Rafael, pelo menos uma impressão que eu tive, assim, sabe, uma mensagem bem pé no chão, sabe? Uma mensagem assim de alguém que vive a realidade assim desse mercado. Mas, então, Davi, ele não respondeu uma pergunta sua lá na abertura do programa. Qual? Como é que o Palmeiras como é que o Palmeiras está liderando o campeonato? Essa foi uma pergunta que você fez lá no início. Porque a culpa é do Rogério Ceni, que não acertou ainda lá o Flamengo, mas assim que a gente resolver isso... É graças ao técnico português, Davi. É verdade. Terrâneo. Pô, português resolveu o Flamengo e agora está resolvendo o Palmeiras, cara. Ô, galera. É verdade. Mas, agradecer ao Rafael, acho que assim, é um cara legal. Eu ainda não acompanho, mas teu Instagram tá aberto, Rafael? Dá para seguir lá, tranquilo? Como é que é? Cara, eu acabo postando bastante mais coisa no LinkedIn. No Instagram eu sou meio Carlos de Ferreira, espeto de pau. LinkedIn. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o Rafael é um cara, me parece assim, pé no chão, total realidade no mercado. Deve ser um cara legal de seguir. Então, eu vou começar a seguir ele hoje. Vou lá no Instagram e vou começar a seguir ele hoje. Fica aí dica para a galera também. Bora, e todos os nossos contatos estão aqui, descritos aqui embaixo, tá, gente? Então, vocês vão achar e vão poder encontrar o Rafael, encontrar o Davi, me encontrar, todo mundo que não está na bancada, que participa do programa, também tem todos os contatos aqui. E eu já queria deixar o convite para o Rafael voltar, porque o assunto não cabe 1 hora só, não, cara. É muito assunto para pouco tempo. Parece, né, quando a gente convida 1 hora, isso tudo, mas quando a gente começa a conversar, passa muito rápido. E, olha, eu tenho
Tem muita coisa ainda para conversar. Eu já deixo, então, o convite para você voltar, Rafael, mas volta para a gente conversar muito mesmo. Pô, muita coisa bacana. A gente tem um roteiro, eu não mostro o roteiro, ele está aqui, está em papel, inclusive. A gente tem um roteiro, apesar de não ter nada combinado, mas tem muita coisa aqui no roteiro que ficou. Então, o convite fica já oficialmente. E agradecer você aí do outro lado da telinha, que está com a gente aí há 1 hora, mais ou menos, um pouquinho mais, talvez. 1 hora. Muito obrigado aí pela audiência. Deixar agora o nosso convidado, Rafael Pinho, fundador e CEO da Spark, paulista, palmeirense. Encerrando o M de hoje, é contigo. Fica à vontade, Rafael. Boa. Sandro, Davi, só agradecer pela oportunidade, pelo tempo. Foi super agradável o papo aí, conversamos um pouco sobre tudo. Convite mais que aceito, vai ser uma honra participar de novo. Realmente, marketing de influência, influenciadores, é algo que está muito em voga, as pessoas falando muito e rende, né? Mas à disposição, espaço nas redes sociais também, para quem quiser trocar informações, conversar, conhecer mais sobre a Spark. E também falar que rede social, assim como vocês estão fazendo muito bem, tem muito conteúdo de muita qualidade, né? Então, hoje em dia, a gente tem acesso a vídeos do YouTube de empreendedorismo, de negócios, de graça. Então, usem e abusem, além do M, outros canais, não só no Brasil, no mundo inteiro, do que tem de maior tendência e best practices de gestão, de empreendedorismo, de modelos de negócio. Eu sou um grande consumidor disso e só deixando essa pitada, porque vale muito a pena e é de graça. Essa é a parte boa também. Gente, eu adoro esse momento quando eu digo mais um programaço. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado você que está do outro lado da telinha. Estamos aqui toda semana. A gente ainda não... O dia agora é pós-pandemia, depois que a gente passou aí... Eu não sei se você sabe, Rafael, deu baixa aqui na bancada, um monte de gente pegou Covid. Eu fui parar numa UTI, fiquei 1 semana internado. Nosso amigo aqui, André, também, que faz parte da bancada, ficou também um bom tempo internado. Coisa séria, entendeu? Situação desagradável, mas a gente, não deu para subir muito o programa, mas o Davi falou aí, a gente foi subindo devagarzinho. Estávamos fazendo de segunda a sexta-feira, agora está subindo uns 2 ou 3 por semana, mas o ritmo a gente vai pegando devagarzinho, que eu não consigo nem falar muito, que eu já fico mais cansado. Esse âncora que vos fala tem que pegar o ritmo de novo, tem que ir devagarzinho. Mas, se Deus quiser, mais um mêsinho aí, 15 dias, um mês, eu já vou estar 100%. Gente, muito obrigado mesmo, de coração, pela presença. Muito obrigado, você do outro lado, pela paciência e pela atenção que vocês dão sempre para a gente. E a gente volta, provavelmente, terça, quinta, domingo, sexta, algum dia da semana, mas a gente está subindo o programa. Muito obrigado, gente. Valeu, um abraço. Se cuide.